programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por nos acompanhar neste programa de hoje. Sinto-me privilegiado e feliz por estar de volta, novamente, com outro programa de estudo bíblico na Epístola de Paulo aos Gálatas. Antes de estudarmos Gálatas, vamos ver mais uma palavra bíblica. Mas, primeiramente, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos. Obrigado, Senhor, por nos dar a Tua palavra, a Tua santa palavra, que conforta, que nos instrui, que nos alimenta. Senhor, neste dia pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, aquelas que têm problemas de saúde, outros estão envolvidos com vícios. Senhor, cuide de cada uma delas. Dê alívio, cura, restauração, Senhor. Dê libertação. Nós oramos pelos idosos, pelos jovens, por todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Entregamos este estudo em Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer com que este programa encontre corações sedentos e disponíveis para receber a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar para outra palavra bíblica hoje. Em nosso programa anterior, estávamos vendo sobre o batismo judeu e a cerimônia de purificação do Velho Testamento, o batismo de João e também o batismo de Jesus. Temos também agora o batismo dos discípulos de Jesus. Não há dúvida de que os discípulos de Nosso Senhor foram batizados e que o próprio Senhor Jesus participou desses batismos. Podemos ler claramente em João capítulo 3, versículos 23 a 26 e em João 4, versículos 1 e 2. Portanto, vimos sobre 4 batismos: o batismo judeu e a cerimônia da purificação do Velho Testamento, o batismo de João Batista, o batismo de Jesus e o batismo dos discípulos de Jesus. Agora, isso nos introduz ao 5º batismo do Novo Testamento, o batismo cristão. A ordenança do batismo do crente foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Isso encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E também, no livro de Atos, podemos ver que foi praticado por todos os apóstolos de Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 40 e Atos, capítulo 8, versículos de 36 a 38. E também Atos 9, versículos 17 e 18. E Atos 10, versículos 44 a 48. E, por fim, Atos 19, versículos de 1 a 5. Lembre-se que a palavra batismo simplesmente significa imersão. O batismo cristão é submergir o crente na água, simbolizando a união do crente com Cristo na sua morte e ressurreição. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Por meio do batismo, a pessoa salva testemunha a sua fé em Cristo. Batismo não é um meio de salvação. É somente para aquelas pessoas que foram salvas. Nós não somos batizados para sermos salvos, mas quando somos salvos, aí sim, então, somos batizados. Agora vamos ver brevemente sobre o batismo de fogo, a que se refere Mateus 3, versículos 11 e 12, e Lucas, capítulo 3, versículos 16 e 17. No contexto desses 2 versículos, vemos claramente que existem 2 tipos de batismo: um batismo do Espírito Santo e um batismo de fogo, e eles não acontecem ao mesmo tempo. No contexto das passagens citadas, o batismo de fogo está associado ao julgamento da segunda vinda de Cristo a esta terra. Compare com Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O período da igreja começou com o batismo do Espírito, o período do reino com o batismo de fogo. Agora isso nos leva ao 7º batismo das Escrituras, o batismo do Espírito Santo. A obra do batismo do Espírito Santo coloca o crente no corpo de Cristo no momento em que ele nasce de novo. 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Não se observa intervalo algum entre o tempo que um pecador nasce de novo e seu batismo no corpo de Cristo. É claro, o corpo é a igreja.
Ambos os termos são sinônimos e usados desta forma em Efésios, capítulo 1, versículos 22 a 23. A única maneira que uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo é através da obra do batismo do Espírito Santo. Não há outra maneira de entrar na Igreja de Cristo. É um grave erro pensar que uma pessoa poderia ou não ser batizada com o Espírito no momento da salvação. O batismo do Espírito é a experiência universal de todos os cristãos nesta dispensação da graça. Se o batismo não fosse experimentado por todos os cristãos, então encontraríamos no Novo Testamento um mandamento ou uma exortação para sermos batizados no Espírito. Mas essa ordem não aparece em nenhuma epístola. Além disso, não há uma única referência bíblica que nos leva a acreditar que uma pessoa salva foi batizada pela segunda vez pelo Espírito Santo. Há somente um batismo, de acordo com Efésios 4:5. Não confunda o batismo do Espírito com a plenitude do Espírito. Estas palavras não são sinônimos. Bem, isso é tudo por hoje, no que diz respeito ao batismo. No próximo programa, veremos uma outra palavra bíblica. Agora vamos continuar com o nosso estudo no livro de Gálatas. Muito bem, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. O que Paulo está fazendo aqui era estabelecer o argumento de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. No versículo 27, Paulo refere-se à profecia de Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esta profecia olhava com expectativa para a vinda de Cristo em glória, quando Israel reconhecer a grande verdade que ela contém. Sara era estéril e deu à luz aquele através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A nação que tinha a lei, Israel, tem um esposo, que é Deus, de acordo com Isaías 54:5. E em Oséias é chamada de a esposa de Jeová. É interessante que Deus se refere a Israel como sua esposa, e Deus é seu marido. Mas os filhos da desamparada, os gentios sem lei, entre os quais estavam os gálatas, eram mais em número do que os judeus que tinham a lei e o marido. Enquanto Israel, que tinha a lei, foi colocada de lado, Deus está chamando um povo seu dentre os gentios. Agora, no versículo 27, vemos a esperança dos gentios. O Evangelho da Graça, que o mundo chama de estéril, é a única mensagem de salvação que traz filhos a Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Isto significa simplesmente que Deus tem alcançado as nações dos gentios e que está salvando muito mais pessoas do que poderiam ter sido salvas se os gentios nunca tivessem ouvido falar da verdade. No versículo 28, Paulo continua, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Como Isaque, nascemos de uma maneira sobrenatural na família de Deus, através da obra do Espírito Santo. Isaque foi concebido desta forma. Lembre-se que Abraão e Sara não tinham mais idade para ter filhos, mas de uma maneira milagrosa, Deus tornou possível Abraão e Sara tornarem-se os pais de Isaque. Portanto, temos um bebê concebido através de um milagre. Isaque era o filho da promessa, o filho da fé. E, portanto, ele é um tipo de uma imagem de todo crente verdadeiro. Não com base de ser um descendente de Abraão, mas na base da graça concedida a Abraão. Lembre-se que Abraão não fez nada exceto crer em Deus, e sua fé foi imputada como justiça. E um pecador não pode fazer nada a não ser crer em Jesus Cristo e ser salvo. A salvação nunca foi nem será pelas obras. Assim Noé achou graça nos olhos de Deus. Foi pela graça que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. E é por graça que Deus chamou à luz um povo que vivia nas trevas, da morte para a vida, na presente dispensação. O versículo 29 diz, mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. No lar de Abraão, Ismael ridicularizou Isaque. O filho da carne era antagônico ao filho do Espírito. O que nasceu pelo poder carnal é a antítese daquele que nasceu pelo poder sobrenatural. E assim é hoje.
Esta perseguição expressa a atitude do homem natural contra o Filho de Deus. Esta foi a atitude dos homens contra o nosso Senhor. E quando esta epístola foi escrita, esta também era a atitude contra Paulo. E também sofriam aqueles que eram salvos pela graça mediante a fé na obra consumada de Jesus Cristo, por aqueles que buscavam a salvação pela fé e pelas obras. O homem que se orgulha em cumprir o seu dever religioso pode facilmente tornar-se juiz dos outros. A religião do esforço próprio inveja a religião do homem que descansa tranquilamente nas promessas e na graça de Deus. O próprio Paulo, antes de sua conversão, foi um exemplo disso. Saulo de Tarso pensava que ele estava fazendo um favor a Deus quando perseguia os cristãos. Ele testemunhou sobre isso no capítulo 26, versículos 9 e 10 do livro de Atos. O legalismo se apoia na velha natureza, de modo que ainda hoje encontramos o velho homem perseguindo o novo que nasceu do Espírito. A carne e o Espírito estão em guerra continuamente. Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Neste texto, Paulo mostra como ambos são inimigos, mas em tudo isso, qual é a vontade de Deus? O que Deus tem a dizer sobre isso? O legalismo vai vencer? A velha natureza deve sucumbir aos ataques da carne? O que a Bíblia diz? Como Paulo diz no versículo 30, mas que diz a Escritura? O que Deus diz sobre isso e sobre todas as outras questões se encontra na palavra de Deus. Ele diz em Gálatas 4:30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Estas são, na verdade, as palavras de Sara registradas em Gênesis 21:10, mas elas foram endossadas por Deus. Foram aceitas e aprovadas. Não havia lugar, em uma única família, para a lei e para a graça, para a escravidão e para a liberdade. Amados, nós também estamos sob a lei ou sob a graça. Os filhos de Deus são os filhos da promessa. Não há lugar na Igreja de Jesus Cristo para o legalismo. A expulsão de Ismael da casa de Abraão é a condenação de Deus sobre todos os que procuram ganhar o céu pelo princípio legalista das obras da lei. E aqueles que sentem orgulho de seu nascimento em uma determinada denominação e pelo cumprimento dos seus deveres religiosos podem estar perdendo a herança espiritual que só pode vir através da fé em Cristo Jesus. Este é o clímax do argumento de Paulo. E ele aponta a rejeição dos filhos de Abraão nascidos na carne em contraste com a semente espiritual de Abraão por meio da fé. A lei e o evangelho não podem coexistir, eles não podem habitar juntos. A pessoa que confia em seus próprios méritos para a salvação está separada de Deus. Capítulo 4, versículo 31 diz, de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. A diferença entre a lei e a graça, da escravidão e da liberdade, tem sido plenamente estabelecida e servirá como base para o ensino prático que vamos ver. Porque agora vamos passar da doutrina ao dever, do crer ao fazer, do credo à conduta. E isso nos leva ao 5º capítulo desta epístola. Vamos ver os versículos de 1 a 12 do capítulo 5. Vamos estudar esses versículos de uma forma geral até o fim deste programa. E continuaremos no próximo programa. Vamos ler capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O crente em Cristo não está na escravidão, mas é um homem livre. Esta foi a palavra que Paulo concluiu a sessão doutrinária desta epístola. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Em outras palavras, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora Paulo aplicará essa verdade. Depois de ter instruído os Gálatas com a doutrina, agora os exorta a serem responsáveis com ela. A liberdade que eles tinham em Cristo não deveria ser tratada com leviandade. A liberdade conquistada por Cristo no Calvário os deixou livres das cerimônias da lei, mas não parou por aí. Há muito mais para nós através da sua graça. Agora somos livres para fazer o que é certo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Este texto sugere o método pelo qual o cristão pode viver. Nos termos da lei, o homem dependia de seus próprios esforços na tentativa de obedecê-la. Sob a graça do Filho de Deus, dependemos da liberdade e da orientação do Espírito Santo.
As maravilhosas provisões da graça continuam a trabalhar na vida do cristão. A graça nos salva, a graça nos ensina e a graça nos sustenta. Porque Jesus Cristo morreu para comprar essa liberdade para nós, somos exortados a permanecer firmes. Viver nossas vidas de forma independente das exigências da lei, mas dependentes do Espírito Santo que habita em nós. A exortação aos Gálatas tinha o propósito de adverti-los para que não fossem confundidos novamente. Eles já haviam sido enganados pelo paganismo e eram escravos de seus costumes e práticas na época em que Paulo falou de Cristo. E através da fé foram libertados da rede do inimigo. Por que então voltariam para outra forma de escravidão? Para a lei que não poderia oferecer-lhes a salvação, assim como as suas práticas pagãs. A malha do legalismo, sob qualquer forma, judeu ou gentílica, tende a nos tornar dirigidos por uma autoconsciência, ao invés de desenvolvermos a consciência de Cristo. Este é um círculo sem fim, de esforços próprios que Cristo nos libertou quando confiamos nele. O cristão é um homem nascido de Deus e livre, salvo pela graça, na qual permanece. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É pela graça de Deus que nós crescemos na vida cristã. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vida cristã vivida em liberdade é a que vivemos de tal forma que todas as provisões da graça continuam a trabalhar. Nosso Deus é o Deus de toda a graça. 1 Pedro 5,10 diz isso, e se voltarmos para o legalismo, nos colocamos sob um outro jugo. O jugo é qualquer coisa que conecta dois objetos de modo que ninguém pode mover-se independente um do outro. E quase sempre é usado para escravidão ou servidão, de uma forma ou de outra. O único jugo que os cristãos devem conhecer é a vontade de Deus. Jeremias 5,5. É servir ao Senhor. E o próprio Senhor se refere ao seu jugo, dizendo que é fácil e leve de carregar. Mateus 11, versículos 29 e 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do ponto de vista religioso, todos os homens estão em escravidão, os judeus da lei e os gentios das suas próprias ideias do que Deus deve ser. Dos seus próprios conceitos, criações de suas próprias mentes, e não da revelação de Deus em Cristo. Para os incrédulos, a lei é um instrumento de escravidão, pois leva a abster-se das coisas que está inclinado por natureza e a fazer aquelas coisas que você não quer fazer. No capítulo 5, versículo 2, Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quando o homem rejeita a graça de Deus e se coloca sob a lei, enfrentará problemas. Agora não confunda a questão aqui. Paulo não está dizendo que uma pessoa circuncidada não pode ser salva. Ele mesmo havia sido circuncidado e diz isso em Filipenses 3,5. Os estudantes gregos dizem que o tempo do verbo aqui está no presente contínuo. E, portanto, o apóstolo está alertando sobre o perigo de continuar exercendo a lei como uma obrigação cristã. Se os Gálatas se colocassem sob a lei e se submetessem à lei da circuncisão, eles se privariam dos efeitos do ministério do Cristo ressuscitado. Enquanto sua posição cristã diante de Deus não seria afetada, seu estado seria. Se a justiça é buscada através da circuncisão ou através de qualquer sistema jurídico, não pode ao mesmo tempo ser recebida por meio de Cristo com base na verdadeira graça. Se a salvação, a justificação e a promessa da vida eterna fosse obtida pelas obras da lei, então não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho para alcançar essas bênçãos para nós. Paulo não estava dizendo que a lei deveria ser revogada, nem o seu raciocínio vai contra as regras ou cerimônias, mas sim contra a falsa doutrina que diz que todas estas coisas são necessárias para a salvação e adoração a Deus. E com o propósito de enfatizar, Paulo repete o que havia dito no capítulo 3, versículo 10. A lei é uma só, e se cairmos em um ponto, somos culpados em todos. O êxito em guardar apenas uma parte da lei não vai compensar as falhas em outras partes da lei. Capítulo 5, versículo 3 diz: E de novo protesto a todo homem
que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se alguém assume a responsabilidade de todo o sistema legalista, está sem dúvida condenado, e o sacrifício de Cristo não serviria para nada. Paulo refere-se a esta verdade no versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Há cristãos professos em nossas igrejas hoje que não são influenciados pela pessoa e obra de Jesus Cristo. O legalismo os coloca em uma posição onde eles são incapazes de obter os benefícios espirituais do Cristo ressuscitado. A experiência religiosa está separada do Senhor Jesus e não tem efeito sobre essas pessoas. Absolutamente nenhum efeito. É terrível quando a obra sacrificial de Cristo na cruz, sua ressurreição corpórea e seu ministério de intercessão presente tornam-se insignificantes para um indivíduo. Sim, amigo. Hoje eu estou falando a muitas pessoas que frequentam a igreja e mesmo assim não apreciam, não valorizam e não enxergam as bênçãos da obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estão descansando no que Cristo fez por eles, mas sim estão buscando a justificação diante de Deus com base em seus próprios esforços humanos. As próximas palavras de Paulo neste versículo são relevantes. Da graça tendes caído. Agora, essas palavras se tornaram um problema para vários grupos religiosos. É necessário dizer que existe isso, cair da graça. Paulo disse, da graça tendes caído. Isto é o que a Bíblia diz. Aqueles que se recusam a aceitar o que a Bíblia ensina sobre a certeza da vida eterna no crente em Cristo, dizem que cair da graça significa perder a salvação. Isso significa que quando um crente peca, então ele deixa de ser um cristão? Certamente que não. Se este fosse o caso, não haveria cristão no mundo. Todos deixariam de ser cristãos depois de receber a salvação. Paulo não está lidando aqui com o comportamento cristão, nem está alertando sobre o declínio moral. A questão aqui é doutrinária e Paulo está tratando especificamente com o abandono da doutrina. Vamos ver que a palavra, tal como apresentada no original, dá um significado básico. Significa tornar inoperante ou não ter efeito. Adicionar a lei à fé em Cristo provoca paralisia no desenvolvimento espiritual. E isso é tão comum na vida dos crentes e geralmente a causa, principalmente privando da graça diária para crescer no crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na prática, vemos isso quando um homem serve a Deus e prefere confiar mais no que pode fazer por si mesmo do que Cristo pode fazer por ele. Este homem e esta mulher estão caindo da graça. Quando uma pessoa escolhe viver na força da carne, ela interrompe a linha de provisão da graça de Deus. A atitude de todo crente verdadeiro é agora descrita por Paulo quando ele diz no versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A dispensação da lei terminou com a morte de Cristo. A dispensação do Espírito Santo começa com o Pentecostes. É através do Espírito Santo de Deus que sua justiça é concedida ao crente. E ainda mais, o Espírito Santo é a fonte da esperança cristã, por isso não pode haver esperança para o homem sob a lei. Nossa esperança está na fé em Cristo, não na carne. Todos os crentes são declarados justos imediatamente depois de aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Mas há uma esperança para a justiça plena, a qual esperamos. E é inteiramente pela fé em Cristo Jesus. O versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Bem, o nosso tempo acabou por hoje, queridos. Eu espero que este estudo esteja ajudando você a entender a diferença entre a lei e a graça. O que o homem está tentando fazer por si mesmo, em contraste com o que Deus fez por ele. Você confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Você está confiando na graça de Deus? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador na sua vida? Se você não tiver feito isso, faça neste momento. Se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário com este precioso estudo da Palavra de Deus no livro de Gálatas. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.